Olá, gente. Mais uma vez aqui no canal, retomando as atividades, retomando a normalidade. Paulo Malés Corrêa. Hoje é sexta-feira, dia de contação de histórias. O tema que eu selecionei para hoje foi noivas fantasmas. Esse é um tema muito recorrente, obviamente, já aproveitado pelo cinema, pela indústria da animação, por exemplo. E aqui na nossa região não é diferente. Há inúmeras histórias envolvendo noivas fantasmas. Não consegui localizar, no meu trabalho de pesquisa de campo, nenhum tipo de narrativa que induza a se pensar num noivo fantasma. Pode existir, mas eu não me recordo de ter ouvido. No geral, o que se tem é a imagem da noiva fantasma. Vocês sabem que há uma crença de que as almas das pessoas que deixaram questões pendentes ficam vagando. Por exemplo, no vídeo que eu fiz a respeito das casas mal-assombradas, uma das explicações para o aparecimento dessas almas, esses fantasmas, seria de que a pessoa, quando viva, deixou um tesouro enterrado, escondido, alguma coisa assim, e a alma está presa e só vai descansar o dia que alguém descobrir onde está esse tesouro. Vocês podem ver o vídeo lá. No caso dessas aparições femininas com visual que geram, nem sempre identificadas como noivas, mas o visual remete à ideia de uma noiva, de uma mulher em busca de um par. Nesse tipo de caso, a situação já é outra. Seriam pessoas que faleceram e que estavam predestinadas a casar e que por algum motivo, fatalidade ou coisa assim, não casaram e as almas continuam em busca da realização desse desejo, dessa missão, enfim. Nas minhas andanças por aí, eu encontrei muitas histórias. Eu selecionei algumas para a gente conhecer aqui mais detalhadamente, mas algumas eu vou identificar quem me contou porque deu tempo de eu registrar. Outras foram coletadas ou ouvidas, na verdade, em movimento, então na impossibilidade de fazer o registro, e também as pessoas que me contaram nem sempre demonstraram a vontade de se identificar como narradoras dessas histórias. Então, nesse perfil último, eu escutei em Redenção e também em Conceição do Araguaia, e até para ser mais preciso, em trânsito de Redenção a Conceição do Araguaia, uma história muito curiosa. Lá tem a estrada que liga esses dois municípios e tem pontes. Isso foi por volta de 2003, 2004. Eu não sei se as pontes ainda existem, faz muito tempo que não vou para lá. O fato é que a estrada tinha mais ou menos, digamos que tivesse essa largura, e as pontes, que eram pontes de ferro, que o pessoal chamava lá até então de pontes do Jader, ex-governador do estado, porque ele que mandou colocar, eram pontes que ficavam sobre braços de rios. Essas pontes eram ligeiramente mais estreitas do que a largura da estrada. Então a estrada era assim, a ponte era mais ou menos assim. Então acontecia das pessoas virem na estrada e descuidarem e baterem no bico da ponte e caírem no penhasco, né? Lá no barranco. E durante muito tempo, Redenção pertencia à Conceição do Araguaia, embora a localidade estivesse crescendo, ainda pertencia à Conceição do Araguaia, de modo que, se alguém nascesse, tinha que ser registrado em Conceição do Araguaia. Se alguém morresse, a mesma coisa. Isso tinha que ser documentado em Conceição do Araguaia, e também os casamentos. E numa dessas, uma moça se preparou toda, era um dia muito esperado, o dia do casamento dela. Se preparou toda e foi num carro
para Conceição do Araguaia e, por infelicidade, sofreu esse dito acidente, né? O carro em que ela ia bateu no bico da ponte e o carro rolou no barranco, a mulher acabou morrendo. Então, depois disso, as pessoas começaram a relatar. Eu não sei se ainda se escuta essa história lá, mas foi lá que eu escutei, nessa região, né? Depois disso, as pessoas começaram a relatar o aparecimento de uma mulher vestida de noiva exatamente nessa ponte, ela acenando e pedindo carona, como se estivesse tentando chegar até hoje, enfim, não sei se ainda contam a história ou se ela aparece ainda, mas tentando alcançar o seu objetivo, que era chegar a Conceição do Araguaia para se casar. Provavelmente o noivo não está mais esperando por ela, né? Mas a missão dela é chegar até lá. Eu não sei se ela já pegou carona. Há relatos de mulheres que pegam carona, né, e seguem a estrada adiante. Em relação a essa personagem, eu não tenho tantos detalhes, porque, como disse, escutei a história em movimento. Estava passando na van, no ônibus, geralmente era de van que eu ia, de um município a outro, eu dava aula na UEPA. Um abraço para os meus alunos da UEPA, faz tanto tempo já, né, gente? De Redenção de Conceição do Araguaia. Tempo voa. E as pessoas me contavam porque eu puxava a conversa. Eu já sabia mais ou menos do assunto e quando passava perto da ponte eu já vinha assuntando com o pessoal que estava perto, né? Caçador de histórias, gente. E eu peguei sempre os fios dessas histórias, mas outras histórias estão melhor costuradas porque eu sentei, anotei, eu registrei a história. Então, por exemplo, no município de Dom Eliseu, eu fui dar uma disciplina. Geralmente eu caço as histórias quando eu vou trabalhar. No momento de folga, eu aproveito para caçar história. Pois no município de Dom Eliseu, eu fui dar uma disciplina pela Universidade Federal do Pará, no curso de letras que havia lá. E lá eu conheci a Tereza Maria de Oliveira, uma senhora que foi minha aluna. Ela me contou uma história muito curiosa. Eu dei o título de A Moça Fantasma da Estrada. Vejam que não tem noiva no título, mas aparece como noiva e vocês vão conhecer agora, né? A Tereza é moradora de um outro município, ela ia para Dom Eliseu para estudar. Ela morava em Abel Figueiredo, né? Embora seja natural do Espírito Santo, já morava assim desde criança em Abel Figueiredo, era professora das séries iniciais e estava cursando letras para ampliar ali o leque de possibilidades na docência. E ela me contou que lá pelos idos de 1980, na década de 80, aconteceu um fato assim muito comovente no município de Abel Figueiredo, com uma moça que era muito conhecida, e isso só aumentou mais a comoção da situação. Ela estava prestes a se casar. Ela me deu o nome da moça, mas eu não anotei, eu não caio nessa tentação, porque quando se trata de pessoas muito conhecidas, eu prefiro não colocar um nome, tá certo? E aí, essa moça estava noiva, estava nas vésperas do casamento praticamente, e o noivo, para tristeza total dela, resolveu desatar o compromisso. E aí foi aquela depressão total, né? A mulher ficou arrasada e resolveu sair do município. Só que, muito azar, quando ela estava saindo na estrada que conecta, né, os municípios de Abel Figueiredo e Rondon do Pará, ela olhou para a beira da estrada, onde havia um bar, e nesse bar ela avistou o ex-noivo dela, sentado à mesa, acompanhado de uma outra mulher,
aos beijos e abraços, gente. E aí a mulher que já andava deprimida, né, arrasada, coitada, não suportou e simplesmente abriu a janela do ônibus e se jogou com o ônibus em movimento. E isso foi em torno de umas 5 horas da tarde. E aí ela foi socorrida, levaram para o hospital e quando foi pontualmente às 3 horas da madrugada, ela faleceu. Foi aquela comoção, né? Poxa, uma tristeza. E tempos depois, as pessoas começaram a relatar. Para aumentar o burlesco da história, ela foi sepultada com um vestido de noiva. E aí, depois que tudo passou, as pessoas começaram a relatar a respeito de uma aparição de mulher que surgia no meio da estrada, exatamente no ponto onde a moça havia se jogado. Essa aparição surgia vestida de noiva e fazia um trajeto que era daquele ponto até a entrada do cemitério. E na entrada do cemitério ela simplesmente desaparecia. A Teresa até me contou a respeito de um rapaz que teria duvidado dessa história. O nome dele é Robson Messias, ela me deu o nome do corajoso. E ele, certa vez, resolveu ficar de campana, né? Ficar ali observando para ver se a moça aparecia. Então, em torno das 3 horas da madrugada, ele se deparou com aquela visão, se assustou, evidentemente, né? Mas mesmo assim ele não recuou. Ele ficou de longe, observando até onde ela iria e ele constatou o trajeto, que era daquele ponto até o cemitério, e na porta do cemitério ela desapareceu. Depois disso, segundo o que a Teresa me contou, o Robson não quis mais saber de história, de duvidar dessas personagens, dessa em particular. E eu não sei se outras pessoas duvidaram dessa história, mas o fato é que o Robson duvidou e constatou, segundo a Teresa, a veracidade desse caso. Então, é assim, obviamente não é um caso isolado, vários e vários municípios também têm personagens com esse mesmo perfil. No município de São Sebastião da Boa Vista, eu registrei a aparição de uma mulher, vejam, nem sempre identificada como noiva, mas as pessoas, e especialmente a pessoa que me contou a história, foi minha aluna também lá, a Sumara de Jesus Barbosa da Cruz, foi minha aluna no curso de letras também, lá em São Sebastião da Boa Vista. Ela me falou de uma mulher de branco. Então essa ideia do branco remete também à imagem da noiva, né? E aí ela conta, dividindo um pouquinho a história do município, que na década de 70 isso teria ocorrido, o encontro entre o sogro dela, que se chama Vanderlei Tavares, e essa mulher de branco teria acontecido em 1976, quando o município de São Sebastião da Boa Vista sequer tinha luz elétrica. Então, o que tudo indica, essas almas penadas, esses fantasmas, essas assombrações, chamem como quiserem, têm uma predileção por ambientes mais assim na penumbra, menos iluminados. E foi justamente o que aconteceu. O seu Vanderlei ainda namorava com aquela que seria a sua futura esposa. Eu tenho o nome dela aqui, a Dona Maria Ermita. E aí ele estava indo para casa e próximo ao cemitério ele viu aquela aparição de mulher, toda vestida de branco, parada bem na direção do portão do cemitério. E aí ele tinha que, para chegar à casa dele, passar por ali. Não tinha outro jeito.
Ela estava de frente para o cemitério, de costas para a rua, e aí ele ficou apavorado, obviamente porque ele conhecia a história dessa. Não teve jeito, ele teve que passar. E quando ele estava passando por trás, a mulher virou na direção dele e começou a segui-lo. Ela foi atrás dele até a porta da casa dele. Quando ele chegou, a porta estava trancada. E ele estava com tanto medo, mas com tanto medo que ele pulou no rio. Vocês sabem que o município de São Sebastião da Boa Vista tem, ele é parte dele é em cima da água, tem pontes, né? Então ele pulou no rio e deu a volta, subiu pelos fundos da casa de tão desesperado que ele estava. E depois dessa experiência, ele deixou de ficar até tarde na rua, né? Mesmo que o namoro estivesse bem animado, tá? E aí esse aprendeu a lição, né? Também envolvendo uma mulher fantasma. Essa foi a história que a Sumara me contou, lá em São Sebastião da Boa Vista. Mas eu ouvi uma outra história, contada por uma outra pessoa que foi minha aluna, a Odeídes do Espírito Santo Gomes. Ela é moradora de Cachoeira do Arari. E ela me contou a respeito de uma mulher fantasma, também do cemitério, que, ao que tudo indica, estava em busca de companhia. Vejam que não necessariamente ela é uma noiva, mas ela está em busca de um par. E uma pessoa que ela identificou, um homem chamado Valmiro dos Santos, que quando ela contou a história tinha 90 anos, portanto a história faz muito tempo, só aconteceu na juventude dele. Ele estava numa festa, né, na festividade de um santo, de uma santa na verdade, Nossa Senhora das Mercês, e ele estava animado, né? Se deparou com uma mulher muito bonita. Ela toda vestida de branco, vejam que sempre esse detalhe do branco, pediu para sentar à mesa com ele. Ele já ficou mais animado, né? Obviamente, poxa, se sentindo um galã, né? E aí conversa vai, conversa vem, bebe um pouquinho daqui, bebe um pouquinho dali, a coisa vai ficando mais animada e dança um pouquinho. E vejam, faz muito tempo essa história. Ela o convidou para conhecer a casa dela. E aí foram, né? A pé mesmo. Pegaram um rumo que seria o da casa da mulher. E aí foram. Andaram até chegar diante de uma casa que era muito antiga, tinha um aspecto muito antigo e também toda branca. E a partir desse momento, o personagem, o Valmiro, que contou a história para o Aldeídes, que me contou e eu estou contando para vocês, diz que não lembra mais de nada. Ele só lembra que no dia seguinte ele acordou deitado sobre uma sepultura. E ele identificou a dona daquela sepultura. Estava escrito, segundo Aldeídes me contou, Teresa Correia Tavares. Ela é identificada como uma mulher nova, bonita, com os cabelos compridos. E essa é a tal da mulher fantasma do cemitério. E depois disso, o seu Valmiro ou Valdomiro, eu estou na dúvida agora, tenho que confirmar com ela para a versão escrita dessa história. Depois disso, ele pensou duas vezes antes de ceder aos encantos de uma moça, especialmente se for uma moça de branco, nas festividades das localidades do município. Gente, essas são algumas das histórias em que a figura da noiva fantasma, da mulher fantasma aparece. Espero que tenham gostado. Vocês podem aqui no comentário escrever alguma história, contar a respeito de personagens com o mesmo perfil. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam os vídeos aqui apresentados,
compartilhem com os amigos, indiquem para as pessoas que vocês acham que têm interesse nos temas aqui tratados. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo.